Vamos falar mais um pouco sobre o planejamento patrimonial da família. Nós já falamos aqui um pouco sobre por que a gente deve evitar o processo de inventário. O processo de inventário nada mais é do que um processo judicial em que é feita a transmissão dos bens do falecido, do patrimônio do falecido para os seus herdeiros necessários. Esse processo, nós falávamos que ele é muito demorado, ele é moroso. Todos nós já temos conhecimento, nós sabemos que existem famílias, amigos, parentes que já passaram por esse processo. E ele é doloroso sim, porque ele demora muito, porque você precisa de forma imediata de recursos para sua subsistência. E por meio desse inventário, quando você não planeja, quando você não faz o planejamento patrimonial em vida, você inevitavelmente vai recair nessa figura que é o inventário. Então, ele é complicado porque, além de ter um custo muito grande, ser muito demorado, ele também pode causar conflitos familiares. E nós sabemos disso, que depois que o pai ou a mãe falece, os patriarcas da família falecem, existem muitos conflitos, muita desarmonia na família. Mas o que nós queremos saber aqui e ter a oportunidade de entender um pouco sobre o planejamento patrimonial da família são as opções que nós temos atualmente, legais, que podem ser utilizadas. E nós temos várias opções que são as tradicionais, que são utilizadas como planejamento patrimonial da família. Assim a gente evita a figura do inventário. Quais são essas opções? Nós temos muito comumente usado a doação, o Instituto da Doação. Você doar o seu patrimônio em vida para os seus herdeiros e com cláusula de usufruto, ou seja, você goza e usa esse bem até a sua morte, e o domínio é então dos seus herdeiros, de quem você escolheu para doar, né? Sempre, sempre, sempre nós devemos levar em conta que nós devemos respeitar a legítima. E na doação não existe fórmula mirabólica, não existe burla à legislação vigente. O que quer dizer isso? Nós temos que respeitar a legítima, que é a parte da qual você não pode se desfazer, você não pode, nem de forma de doação, nem de testamento, de nenhuma forma você pode se desfazer da totalidade dos seus bens, porque você tem que respeitar a parte que pertence aos seus herdeiros necessários. É isso que a nossa legislação garante. Mas retomando a questão da doação, é um instrumento pelo qual o dono do patrimônio, ele doa em vida para os seus herdeiros necessários, os seus bens. Isso vai evitar que, após a sua morte, venha a existir conflitos. Então, muita gente utiliza essa figura da doação para fazer um planejamento patrimonial em vida. Mas a doação, diante dos argumentos que eu coloquei aqui para vocês em relação ao inventário, se nós formos fazer uma analogia em relação ao inventário, ela realmente pode evitar conflitos, porque você já vai deixar pré-determinado em vida os bens que você vai dar a cada herdeiro. Ok, evita conflitos, mas não evita de nenhuma hipótese o custo desse sistema, não é? Porque a doação incide o mesmo imposto que incide no inventário, que é o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes ou Doação. Então vai incidir da mesma forma. Também vai ser necessária a figura de um advogado para poder regularizar junto ao cartório todo esse processo de doação, certo? Tem outra peculiaridade que aí já envolve a questão de família, de conflitos que podem advir. Nós vivemos num país muito instável e hoje você tem aqui seu patrimônio, você pode fazer a doação com cláusula de usufruto, mas tem um detalhezinho, você não pode se arrepender da doação, a não ser que o donatário, que seria o seu herdeiro, a qual você doou, ele concorde com a reversão da doação.
não é? E aí, mas não existe, por lei, não existe cláusula de arrependimento. Esse é um ponto muitíssimo importante para esse tipo de planejamento em vida. E principalmente por ele, eu não aconselho os meus clientes a fazerem a doação como forma, como um instrumento de planejamento patrimonial e vida. Por quê? Além dessa questão, não existe cláusula de arrependimento, caso você queira, você acha um bom negócio nesse, não sei, você tem um terreno, né, que hoje é avaliado em R$200 mil, mas encontra aqui uma construtora que queira construir ali um prédio e fazer incorporação desse terreno e construir um prédio, não sei de quantos andares, né? Sendo que, em troca de permuta por esse terreno, ele vai te dar 2 apartamentos, sei lá, cada um valendo R$300 mil. Então, seu patrimônio sai de 200 para R$600 mil. Então, é um negócio promissor, algo que você poderia falar, não, agora eu vou voltar atrás, eu quero fazer isso. Nesse processo de doação em vida, você perde o domínio do seu bem. Então, não pode se arrepender, a não ser que o seu filho concorde com esse arrependimento seu e aí ele retoma o bem para você. O bem volta para você. Ok, volta. Caso esse filho seu, essa filha sua, seja casado, vai ser necessário a anuência também desse seu genro ou da sua nora, para que possa reverter. Em que pese a nossa legislação prevê que nas doações não há comunicação de bens na doação para a regra do regime de comunhão parcial de bens no casamento, que é a regra, né? Mas geralmente as corregedorias de justiça dos estados, que é quem regulamenta e disciplina as ações cartorárias em todo o Brasil, juntamente com o CNJ, mas tem essa independência, geralmente as corregedorias elas exigem a anuência, a vênia da esposa ou do esposo, mesmo que seja em regime de comunhão parcial de bens, esse matrimônio deles. E se for uma união estável, também a regra é o regime de comunhão parcial de bens. Então, portanto, sempre exigem essa vênia da esposa ou do esposo. Então, você fica aqui, eu estou falando sobre isso porque para apenas te mostrar que você fica um pouco vulnerável em relação a isso. Você pode usufruir e gozar desse bem, né, que é cláusula de uso e fruto, mas você não tem um domínio sobre ele e você não pode fazer um outro negócio em relação a esse bem. Então, para concluir, eu não vejo a doação como uma forma plena de planejamento patrimonial sucessório. Não vejo como uma boa opção, né, a doação. Primeiro, resumindo, porque incidem os mesmos impostos, precisa da figura do advogado. A cláusula de uso e fruto consiste em apenas você usar o bem, os frutos daquele bem também, se aquele terreno você arrendar e tal, os frutos do arrendamento serão destinados a você, você usufrui e goza, mas você do bem, mas você não pode dispor do bem, você não tem o domínio do bem, você vai precisar sempre, você vai ficar vulnerável sempre dependendo dos seus filhos, dos seus herdeiros necessários. Então não entendo ser a melhor saída. Eu me chamo Elizabeth Soares, sou especialista em planejamento patrimonial da família e estou aqui para esclarecer suas dúvidas. Fique comigo, me acompanhe nas redes sociais, no YouTube, no Facebook e no Instagram.